A paz do Senhor, amada igreja. Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estudaremos o capítulo 3 da nossa revista A Cruz de Cristo. O capítulo 3, ele traz como tema: por que Cristo morreu? Vamos dar início à nossa aula? Por que Cristo morreu? Quem foi o responsável pela sua execução? Quem são os suspeitos? E nós? Quanto estamos envolvidos com a sua morte? Qual é a nossa responsabilidade? A morte de Jesus foi um acidente? Ou será que fazia parte dos propósitos de Deus Pai? Conheçamos os responsáveis. Quem é o culpado? Pilatos? Sacerdotes? Judas? Pilatos, culpado ou inocente? Vamos analisar a conduta de Pilatos? Pilatos, ele estava convicto da inocência de Jesus. Vamos ver o que está escrito em Lucas, capítulo 23, versículo 4? E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. A mulher de Pilatos o havia avisado: não te envolvas com esse justo. Então Pilatos, ele sabia que Jesus Cristo era inocente. E aí, no primeiro momento, ele quis passar a responsabilidade dele para Herodes. Então ele apresentou Jesus Cristo para Herodes, porém Herodes o reapresentou. Aí, num segundo momento, Pilatos quis passar a sua responsabilidade para o povo. Vamos ver o que está escrito em Lucas, capítulo 23, versículos de 16 a 22. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por uma causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Pilatos, por fim, cedeu à pressão e entregou Jesus para ser crucificado. Vamos continuar a leitura neste capítulo. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Então Pilatos, para agradar os judeus e a multidão, entregou Jesus para ser crucificado. Pilatos então foi conveniente. E os sacerdotes, culpados ou inocentes? Vamos analisar a conduta dos sacerdotes? Os sacerdotes entregaram Jesus a Pilatos. Jesus incomodava os sacerdotes. Deixava-se chamar de mestre. Isso desagradava os sacerdotes, pois eles se julgavam pessoas superiores. Então, como Jesus poderia ser chamado de mestre? Jesus festejava com publicanos. Os sacerdotes menosprezavam os publicanos. Vamos ver o que está escrito em Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. E aconteceu
que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Sabemos que Jesus Cristo veio para aqueles que se haviam perdido, e os sacerdotes não entendiam isso, né? Jesus curava no sábado. Os sacerdotes eram servos do sábado. Jesus denunciava a hipocrisia. Os sacerdotes eram hipócritas. Vamos ver o que está escrito em Mateus, capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte e de toda a imundícia. Jesus encurralava os sacerdotes, deixando-os sem saída. Vamos ver o que está escrito em Marcos capítulo 11, versículos de 28 a 30. Eles disseram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me. E então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que o não crestes? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhes replicou: Também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Jesus, ele tinha autoridade para ensinar, expelir demônios, perdoar pecados e julgar o mundo, mas os sacerdotes não tinham essa autoridade. Em Mateus 27, 18 está escrito: Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então os sacerdotes entregaram Jesus para ser morto por inveja. Os sacerdotes foram então invejosos. Judas, culpado ou inocente? Vamos analisar a conduta de Judas. Judas seria um escolhido para o mal? Vamos ver o que está escrito em João, capítulo 17, versículo 12. Então, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então concluímos que alguém seria o filho da perdição. Entretanto, nada disso exonera Judas. Ele era um agente livre, podia não ser ele. Judas se expôs à vontade de Satanás. Vamos ver o que está escrito em João, capítulo 13, versículo 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo:
na verdade vos digo, que um de vós me hás de trair. Vamos lá para o versículo 25. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. Então, Judas deu oportunidade para que Satanás se apossasse dele. Qual o motivo da traição? Vamos ver o que está escrito em Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E eles lhes pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. Então Judas vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Entregou Jesus Cristo por dinheiro. Ele foi ganancioso. Então, por que Jesus morreu? Quem é o responsável pela morte de Jesus? Jesus morreu devido à conveniência de Pilatos? Jesus morreu devido à inveja dos sacerdotes? Jesus morreu devido à ganância de Judas? Por que Jesus morreu? Jesus morreu porque nos amou. Quando o pecado entrou no mundo por intermédio de Adão e Eva, Deus prometeu que mandaria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Vamos ver o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus escolheu Jesus, seu próprio filho, para esmagar a cabeça de Satanás. E Jesus, por amor a nós, obedeceu ao Pai. Vamos ver o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. O amor de Cristo, ele nos constrange. Esse amor é tão grande que ele aceitou vir como homem e morrer uma morte maldita, para que nossos pecados, por intermédio dele, da morte de cruz, fossem perdoados. Os nossos pecados foram cravados na cruz. Hoje somos livres, curados, lavados pelo sangue de Jesus. Então, amados, foi o pecado original
e todos os nossos pecados que o levaram para a cruz. Vamos ver o que está escrito em João, capítulo 10, versículos 17 e 18? Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Glória a Deus. Devemos todos os dias agradecer a Deus, porque Ele mandou o seu Filho amado para morrer por nós. E Jesus Cristo obedeceu o seu Pai. Ele poderia ter negado a passar por uma morte de cruz, uma morte maldita, mas ele, pelo seu infinito amor por nós, obedeceu ao Pai, passou pela morte de cruz, e hoje todos nós que entendemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e o aceitamos como Senhor e Salvador, nós temos acesso direto ao Pai. Os nossos pecados são perdoados e temos direito à vida eterna. Somos co-herdeiros de Cristo, glórias a Deus por isso. Naquele dia, no grande dia, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador cearão com Ele. Amém, amados? Então, se porventura você que está assistindo essa aula, que está afastado do Senhor, se volte para Ele, volte para o Pai. E se porventura você que está assistindo não tem Jesus Cristo como Senhor ou Salvador, o receba. Entenda o sacrifício dele na cruz do Calvário e o receba como Senhor e Salvador, porque Ele vai te garantir a vida eterna. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nosso Deus por isso. Amém? Muito obrigado, amada igreja, por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe grandemente. Que possamos a cada dia sermos cheios do Espírito Santo, para que possamos levar a palavra de Deus para para os 4 cantos. Amém? Deus os abençoe grandiosamente. Até breve. Muitas saudades e um beijo.